Olá, seja bem-vindo ao canal Fluxo X. Vamos conversar um pouco sobre como construir uma aposentadoria baseada em dividendos em apenas 10 anos, mesmo começando do zero absoluto. Neste vídeo, vamos detalhar a matemática por trás da renda passiva, a diferença crucial entre acumular patrimônio e construir um fluxo de renda, e quais tipos específicos de ativos e fundos de índice, conhecidos como ETFs, podem ser usados para montar essa estratégia. A informação mais impactante que você precisa entender agora é esta: o seu maior aliado não é o quanto você investe, mas o crescimento dos dividendos que você recebe. Um conceito chamado Yield on Cost, ou rendimento sobre o custo, que faz com que o seu investimento original pague cada vez mais juros sobre o seu valor inicial, superando a inflação e acelerando sua independência financeira de forma exponencial. Se você tiver qualquer dúvida durante o vídeo ou quiser compartilhar sua própria jornada de investimentos, por favor, deixe um comentário. Nós lemos e, sempre que podemos, respondemos a todos os comentários. Imagine o seguinte cenário: daqui a exatamente 10 anos, você acorda, talvez em uma terça-feira, sem despertador. Você abre sua conta na corretora e vê o aviso: $3.000 em pagamentos de dividendos caíram na sua conta. Como um relógio, todo santo mês. Você ainda está uma década, talvez duas, da idade tradicional de aposentadoria. Mas a verdade é que você não precisa mais do seu emprego. Isso soa como uma fantasia distante, certo? A realidade é que o sistema de aposentadoria, como o conhecemos, é construído sobre uma premissa que não serve para todos. A ideia de que você precisa acumular milhões, que deve esperar até os 65 anos, que apenas herdeiros ou vencedores da loteria podem escapar da corrida dos ratos mais cedo. Isso é uma mentira conveniente para o sistema. Existe um grupo de investidores que silenciosamente está usando um manual completamente diferente. Eles não estão tentando acertar a próxima ação que vai explodir 1000%. Eles estão construindo o que podemos chamar de máquinas de dividendos. São portfólios desenhados especificamente para gerar renda. Não importa se o mercado está subindo, caindo ou andando de lado. E o mais surpreendente é que muitos deles começaram do absoluto zero. Hoje, vamos dissecar exatamente como isso funciona. Vamos falar sobre os ETFs específicos que tornam isso possível, a matemática que a maioria dos grandes bancos não quer que você veja, e a técnica de aceleração que pode, realisticamente, cortar seu tempo pela metade. É claro, este conteúdo é educacional sobre estratégias de investimento em dividendos, e não deve ser considerado um conselho financeiro personalizado. Todo investimento carrega riscos, incluindo a possível perda do principal, e o desempenho passado de qualquer ativo nunca é garantia de resultados futuros. Primeiro, precisamos entender por que tudo o que nos ensinaram sobre aposentadoria está, de certa forma, invertido. O planejamento tradicional foca em acumulação. Ele diz: acumule um ninho de ovos gigantesco, talvez 1 milhão, talvez 2 milhões de dólares. Depois que você tiver esse montante, você deve viver da regra dos 4%. Essa regra sugere que você pode sacar 4% do seu patrimônio total no primeiro ano de aposentadoria e depois ajustar esse valor pela inflação nos anos seguintes, com uma chance baixa do dinheiro acabar em 30 anos. Isso significa que, para gerar $36.000 por ano ou os nossos $3.000 por mês, você precisa ter economizado $900.000. Para a vasta maioria das pessoas, isso é um projeto de 30 ou 40 anos de trabalho árduo e economia. Além disso, essa regra é vulnerável. Ela é muito sensível ao que chamamos de risco de sequência de retorno. Se você se aposentar e nos seus primeiros 2 ou 3 anos o mercado de ações despencar, secar esses 4% vai corroer seu principal de forma devastadora. E você pode ficar sem dinheiro muito antes do previsto. O investimento focado em dividendos vira esse roteiro de cabeça para baixo.
Em vez de focar em um número mágico de acumulação para depois começar a vender seus ativos para viver, você foca em construir um motor de renda. O objetivo não é vender as ações. O objetivo é comprar ativos que te paguem para possuí-los. O principal, o valor total que você investiu, fica intocado. Ele pode crescer, pode flutuar, mas você vive dos frutos, não da árvore. Os dividendos fluem para sempre. Ou pelo menos enquanto as empresas que você possui continuarem lucrativas. Isso elimina o estresse de ter que adivinhar a hora certa de vender. Elimina a angústia de sacar dinheiro durante uma queda de mercado. É um fluxo de renda passiva de verdade. Vamos usar um exemplo prático. Vamos chamar nosso investidor de Carlos. 5 anos atrás, Carlos olhava para seu extrato de poupança e fazia contas deprimentes. No ritmo que ia, ele talvez se aposentasse aos 67 anos, se tivesse sorte. Ele tinha exatamente R$0 ou $0 em uma conta de investimentos. Tinha um emprego decente, mas nada espetacular, ganhando cerca de $65 mil por ano. Hoje, ele está na metade do caminho para a independência financeira total. Ele não chegou lá com criptomoedas arriscadas, não foi com um curso de guru de negócios online. Ele fez isso através da estratégia mais previsível e francamente entediante que existe: ETFs de dividendos. A primeira coisa que Carlos aprendeu mudou o jogo para ele. Quando você reinveste os dividendos dos seus primeiros anos, algo mágico acontece. Não é apenas o juro composto sobre o principal. É o que podemos chamar de renda composta. Cada pagamento de dividendo que entra na sua conta é usado para comprar mais cotas do fundo. Essas novas cotas, por sua vez, vão gerar mais dividendos no próximo pagamento, que vão comprar mais cotas. É uma bola de neve. No começo, ela é invisível. Você mal a percebe, mas com o tempo, ela se torna uma força imparável. Carlos encontrou seu primeiro floco de neve em um ETF que muitos investidores iniciantes ignoram por não ser excitante. O SCHD, ou Schwab US Dividend Equity ETF. Esse não é um fundo arriscado que persegue altos rendimentos insustentáveis. Estamos falando de um fundo que seleciona empresas com base na saúde financeira, rentabilidade e, crucialmente, histórico de crescimento de dividendos. E investe em gigantes, empresas que são verdadeiras aristocratas dos dividendos. Empresas que aumentaram seus pagamentos aos acionistas por mais de uma década seguida. O rendimento atual, o chamado dividend yield, pode parecer modesto, talvez na casa dos 3,67%. Isso pode não parecer revolucionário à primeira vista, mas aqui está o segredo do SCHD e de fundos similares. O crescimento desse dividendo. Historicamente, o dividendo pago por esse ETF cresceu a uma taxa impressionante. Por exemplo, 10,87% ao ano nos últimos 5 anos. Carlos não estava apenas coletando uma renda. Ele estava coletando uma renda que crescia mais rápido que a inflação. Construir um portfólio de renda não é sobre encontrar o maior yield de hoje. É sobre encontrar fluxos de renda sustentáveis, crescentes. Vamos fazer a matemática real que ninguém mostra. Carlos começou investindo $500 por mês. Apenas $500. Menos do que muitas pessoas pagam na prestação de um carro. No ano 1, ele investiu $6 mil. Isso gerou cerca de $220 em dividendos. No ano 2, ele tinha 12 mil investidos, mais os reinvestimentos. Isso gerou cerca de $450 em dividendos. Parece pouco, certo? Desanimador, mas aqui é onde a mágica acontece. Quando Carlos reinvestiu aqueles $220 do primeiro ano, esse dinheiro comprou mais cotas. Essas cotas adicionais geraram seus próprios dividendos no segundo ano. O efeito composto tinha começado. A maioria das pessoas desiste exatamente aqui. Elas olham para $450 por ano e pensam: isso vai levar uma eternidade. Carlos viu algo diferente.
Ele viu uma máquina sendo construída, engrenagem por engrenagem. E aqui que entra a segunda lição. Você não coloca todos os seus ovos na mesma cesta. Mesmo que seja uma cesta excelente, como ECHD. Carlos adicionou sua segunda posição, VNQ, o Vanguard Real Estate Index Fund. Este fundo investe em REITs, que são Real Estate Investment Trusts. São empresas que possuem e operam imóveis geradores de renda. Pense em shoppings, prédios de escritórios, galpões de logística, torres de celular e data centers. A beleza dos REITs é que eles são legalmente obrigados a distribuir pelo menos 90% de seu lucro tributável aos acionistas, na forma de dividendos. Por causa dessa regra, o rendimento deles é geralmente mais alto. O VNQ, por exemplo, tem um rendimento atual de cerca de 3,82%. Este fundo dá a Carlos propriedade em tudo, desde torres da American Tower até os data centers da Equinix. É um setor completamente diferente do SCHD. Um fluxo de renda diferente, mas o mesmo efeito de bola de neve. O VNQ serve a outro propósito vital no plano de Carlos: diversificação. Os dividendos imobiliários muitas vezes se movem de forma diferente das ações tradicionais. Quando o SCHD pode estar passando por um momento difícil, o setor imobiliário pode estar prosperando, ou vice-versa. Carlos não estava apenas construindo renda, ele estava construindo uma renda estável e diversificada. Esse tipo de fundo tem o histórico de pagar dividendos por muitos anos consecutivos, atravessando crises como a de 2008 e a pandemia. Os cheques continuaram chegando. Ao final do ano 3, com ambos os ETFs trabalhando juntos e com seus aportes mensais de $500, a renda anual de dividendos de Carlos cruzou os $1.500. Ainda não era dinheiro de aposentadoria, mas algo fundamental estava acontecendo. Os próprios dividendos agora eram grandes o suficiente para comprar quantidades significativas de novas cotas por conta própria. Esse é o ponto de inflexão que a maioria das pessoas nunca alcança, porque elas desistem cedo demais. Elas não entendem que os anos de 1 a 3 são para construir a fundação. Os anos de 4 a 7 é onde a aceleração acontece. E os anos de 8 a 10 é quando você se torna imparável. Foi nesse ponto que Carlos descobriu o que seria seu acelerador. E aqui precisamos falar sobre assumir riscos de forma inteligente. Em vez de um fundo de alto risco, com dividendos decrescentes como o DIV mencionado no exemplo original, vamos analisar uma abordagem mais moderna, mas ainda assim agressiva. Um ETF de covered call como o JEPI, o JP Morgan Equity Premium Income ETF. Este fundo tem um rendimento muito alto, frequentemente na casa dos 7 a 9% ao ano. Mas há um truque. Esse rendimento não vem apenas de dividendos tradicionais. Ele vem da venda de opções de compra cobertas sobre as ações que ele possui. Explicando de forma simples, o fundo possui ações de grandes empresas e aluga o potencial de alta dessas ações em troca de um pagamento imediato, um prêmio. Isso gera uma renda mensal altíssima. Mas qual é o risco? O risco é que, se o mercado disparar, o JEP não vai capturar toda essa alta, porque ele vendeu esse potencial. O dividendo é alto, mas o crescimento do principal é limitado. A maioria dos conselheiros tradicionais diria para evitar isso. Carlos, ou o investidor inteligente, pensa diferente. Este é o meu acelerador, não minha fundação. Ele alocou apenas 20% do seu portfólio ao JEP. Ele usa aquele rendimento massivo não para viver, mas para reinvestir de forma agressiva nos seus fundos de fundação, o SCHD e o VNQ. Pense nisso como uma estratégia de barra de peso. De um lado, dividendos seguros e crescentes. Do outro, um combustível de foguete de alta octanagem. O resultado? Ao final do ano 5, a renda anual de dividendos de Carlos saltou para $4.800.
Isso são $400 por mês, o suficiente para cobrir a conta de luz, o supermercado ou, melhor ainda, para reinvestir de forma ainda mais agressiva. Mas aqui é onde Carlos fez sua jogada mais inteligente. Em vez de sucumbir à inflação do estilo de vida, aquele desejo de gastar mais porque você ganha mais, ele fez o oposto. Cada aumento de salário, cada bônus, cada restituição de imposto de renda, tudo ia direto para a máquina de dividendos. Seu salário aumentou de 65 mil para 72 mil dólares por ano. Ele continuou vivendo como se ganhasse 65 mil. Aqueles 7 mil dólares extras por ano foram direto para os investimentos. Ele também começou um pequeno trabalho extra, uma consultoria na área dele, apenas 5 horas por semana. Isso adicionou mais $500 por mês aos seus investimentos. Agora, ele não estava mais investindo 500 por mês, mas sim $1.000 por mês. E a bola de neve se tornou uma avalanche. É neste ponto que o juro composto deixa de ser um conceito teórico de livro didático e se torna uma força da natureza. Projeção do ano 6, $8 mil em dividendos anuais. Ano 7, $12 mil. Ano 8, $17 mil. Mas Carlos sabia que precisava de equilíbrio. Altos rendimentos são tentadores, mas a estabilidade vence no longo prazo. Por isso, ele adicionou o NOBL, o ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF. Este fundo é um pilar de estabilidade. Ele só investe em empresas do índice S&P 500 que aumentaram seus dividendos por 25 anos consecutivos ou mais. 25 anos! Isso significa que essas empresas aumentaram seus pagamentos durante o estouro da bolha da internet, durante a crise financeira de 2008 e durante a pandemia. Estamos falando de nomes como McDonald's, Coca-Cola e Johnson & Johnson. Empresas que provaram que seus modelos de negócios são resilientes a recessões, pandemias e guerras. O rendimento é mais baixo, talvez 2,05%. Mas o crescimento desses dividendos é sólido, talvez 8,84% ao ano na última década. Pense no NOBL como seguro do portfólio. Quando os mercados entram em pânico e outras empresas cortam dividendos para sobreviver, essas empresas os aumentam. Carlos alocou 15% aqui, não pelo rendimento de hoje, mas pela confiabilidade de amanhã. Para sua posição final, Carlos queria diversificação global, ter todo o seu dinheiro em apenas um país. Mesmo um país forte como os Estados Unidos, é um risco. Por isso, ele adicionou um ETF como VYMI, o Vanguard International High Dividend Yield ETF. Este fundo investe em empresas de alto dividendo fora dos Estados Unidos, em mercados desenvolvidos e emergentes. Isso adiciona uma camada extra de segurança. Se o mercado americano passar por uma década perdida, como já aconteceu, seu fluxo de renda de empresas europeias, japonesas ou canadenses pode ajudar a manter a máquina funcionando. O rendimento é atraente, talvez na casa dos 4,5%, e oferece exposição a gigantes como Toyota, Shell e Novartis. Ele manteve essa posição em 10% do portfólio. Vamos revisar a máquina completa de 5 ETFs do Carlos. 30% em SCHD, para crescimento de dividendos estável e de qualidade, com um rendimento de cerca de 3,6%. 25% em VNQ, para renda imobiliária diversificada, com rendimento de 3,8%. 20% em JIP, o acelerador de renda de covered calls, com rendimento de 8%. 15% em NOBL, a estabilidade dos aristocratas de dividendos, com rendimento de 2,1%, e 10% em VYMI, para diversificação internacional, com rendimento de 4,5%. O rendimento combinado do portfólio, a média ponderada, é de aproximadamente 4,5%. Agora, aqui está o segredo de aceleração que ninguém comenta. Depois do ano 5, quando o fluxo de dividendos já era substancial,
Carlos fez algo brilhante. Ele parou de reinvestir todos os seus dividendos automaticamente no segundo em que caíam na conta. Em vez disso, ele deixou os dividendos se acumularem em dinheiro na conta da corretora. Ele esperou por oportunidades. Quando o mercado caía 5 ou 10% em pânico, ele pegava aquele dinheiro acumulado e comprava mais cotas dos seus fundos principais, como o SCHD, com desconto. Quando uma ação de qualidade ou um REIT era injustamente punido por uma notícia ruim temporária, ele atacava. Essa estratégia de reinvestimento tático, comprando nas quedas, aumentou seus retornos em cerca de 15% em comparação com reinvestimento cego e automático. Ele estava usando a volatilidade do mercado a seu favor, em vez de temê-la. Ao chegar no ano 9, investindo $1.000 por mês religiosamente e usando o reinvestimento tático, a projeção mostra a renda de dividendos de Carlos atingindo $25 mil anuais. No ano 10, mais de $36 mil. Isso são $3 mil por mês, todo mês, quer Carlos decida ir trabalhar ou não. E aqui está a parte mais bonita. Ele nunca precisa vender uma única cota. A renda passiva é verdadeiramente passiva. O principal continua crescendo, enquanto a renda flui. Com um rendimento médio de 4,5%, o portfólio de Carlos valerá aproximadamente $800 mil. Mas ao contrário da aposentadoria tradicional, onde você começaria a sacar desses 800 mil, Carlos apenas coleta os dividendos enquanto os 800 mil continuam trabalhando e crescendo para ele. Mas vamos ser extremamente claros sobre uma coisa. Isso não é mágica. Carlos fez sacrifícios. Ele dirigiu o mesmo carro por 7 anos. Ele aprendeu a cozinhar em vez de pedir comida fora 3 vezes por semana. Ele escolheu construir riqueza real em vez de parecer rico para os vizinhos. A estratégia exige disciplina. Quando os amigos estavam trocando de carro, Carlos estava comprando mais cotas do SCHD. Quando os colegas de trabalho reclamavam que estavam sem dinheiro no fim do mês, Carlos estava silenciosamente construindo seu fundo de liberdade. E a estratégia não é isenta de riscos. Isso é crucial. Dividendos podem ser cortados. Vimos empresas gigantescas, que pareciam infalíveis, cortarem seus dividendos em tempos difíceis. Fundos como o GPI, o acelerador, têm um mecanismo complexo. Seu desempenho em mercado de queda prolongada ainda está sendo testado. Os REITs, do fundo VNQ, são muito sensíveis às taxas de juros. Quando os juros sobem, os REITs tendem a cair, porque os títulos do governo, mais seguros, se tornam concorrentes atraentes pela renda. E há o risco fiscal. Dividendos recebidos em contas de investimento normais são, na maioria dos lugares, tributados. Isso cria um arrasto fiscal, que diminui a velocidade da sua bola de neve. É por isso que é vital usar contas com vantagens fiscais, como 400k ou Roth IRA nos Estados Unidos, ou os equivalentes em seu país, sempre que possível. Nesses veículos, os dividendos podem ser reinvestidos sem pagar imposto imediato, permitindo que a composição funcione em velocidade máxima. Mas aqui está o que Carlos entendeu que a maioria das pessoas não entende. O maior risco não é a volatilidade do mercado. O maior risco não é um corte de dividendos ocasional. O maior risco é fazer nada. O maior risco é ficar paralisado pela análise, esperando o momento perfeito para começar. Cada ano que você espera é um ano de crescimento composto perdido para sempre. A pessoa que começa hoje, com $100 por mês, provavelmente terá um resultado melhor do que a pessoa que espera 5 anos para começar com $1.000 por mês, quando as coisas estiverem perfeitas. Porque o perfeito nunca chega. Carlos está agora a 5 anos de seu objetivo. 5 anos da liberdade total aos 45 anos de idade. Não porque ele herdou dinheiro, não porque ele ganhou na loteria, mas porque ele entendeu uma verdade simples. Pequenas ações,
repetidas consistentemente, se transformam em resultados extraordinários quando você dá a elas tempo suficiente. Planejamento financeiro não é sobre perfeição, é sobre progresso. Então, aqui está a escolha. Você pode fechar este vídeo, voltar a torcer para que seu fundo de pensão de alguma forma entregue retornos milagrosos e se aposentar quando o governo disser que você pode. Ou você pode abrir uma conta em uma corretora hoje, mesmo que só possa começar com $50 por mês. Mesmo que o SCHD ou um fundo similar disponível em seu país seja a única coisa que você compre no início. Porque em 10 anos você terá uma de duas coisas. Ou você terá uma máquina de dividendos começando a gerar dinheiro todo mês, te dando as opções que você sonha em ter, ou você terá 10 anos de desculpas muito boas sobre por que você nunca começou. O efeito composto não se importa com suas desculpas. Ele só se importa com o tempo no mercado. O relógio está correndo. O seu eu futuro está esperando. Qual vai ser a sua escolha? Obrigado por assistir ao Fluxo X. Esperamos que esta análise detalhada tenha sido útil para você. Convidamos você a explorar os outros vídeos em nosso canal, onde detalhamos mais estratégias para construir sua independência financeira.